Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Capítulo 1 de João, do versículo 11 ao versículo 14. Essa porção do texto de João já foi debatida teologicamente muitas vezes, em muitas rodas, em muitos seminários, porque a profundidade é tamanha que uma palestra de 1 hora não seria suficiente para tentar extrair um pouco da revelação que há nessa parte do livro de João. E eu vou começar de trás para frente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu tenho sempre que manter em mente que verbo é a ação da frase. A ação da frase. Não adianta eu acordar de manhã e dizer assim, poxa, eu gostaria de fazer exercício. Eu gostaria de correr no parque. Eu gostaria de fazer uma viagem. E eu só falar e não tornar aquilo algo concreto. E eu não executar aquilo. O verbo, ele determina a ação da frase, mas ele precisa ser executado para que a ação aconteça. Então não adiantava nada Deus revelar o seu verbo se esse verbo nunca se tornasse carne, se ele nunca se tornasse concretude, se ele nunca se cumprisse. Então a primeira grande lição que eu tiro aqui de Jesus é que eu não posso viver só de palavras, promessas e ideias sem nunca concretizar as coisas que eu desejo, que eu penso ou que eu falo e prometo. A concretização do verbo é o passo mais importante para a execução de um projeto. Deus virou para a serpente no jardim do Éden e disse para ela que o descendente da mulher lhe esmagaria a cabeça. Ponto. Foi uma promessa de um verbo que seria executado. É o verbo esmagar. E Deus disse, olha, você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. E então, aquela promessa foi feita. Agora, enquanto o verbo não se fez concretude, que é o que a carne é concretude. Enquanto o verbo não se fez concretude, aquela promessa do Jardim do Éden não se cumpriu. Por isso que levaram aí em torno de 4.000 anos para Deus cumprir o que prometeu no Éden. Porque levaram 4.000 anos para que a palavra se tornasse concreta, para que a palavra se tornasse carne. E a palavra se tornou carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus é o ponto de convergência e também o ponto de divisão. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele é o ponto de divisão. Ao mesmo tempo, ele é o ponto de convergência, porque a Bíblia diz que porque nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o ponto de convergência, mas ele também é o ponto de divisão. É o ponto de litígio, é o ponto de ruptura. Por quê? Porque ele é a concretude de tudo que o Pai é e de tudo que o Pai prometeu. O verbo se fez carne. Então, se eu quiser que a minha palavra tenha peso, o que quer que eu diga hoje precisa se tornar carne amanhã. E se tornar carne aqui, eu me refiro a se cumprir, se tornar realidade. Se eu digo para a pessoa, olha, eu vou te pagar amanhã à tarde. Pronto, eu usei uma palavra, usei um verbo, é o verbo pagar. Mas aí chega amanhã à tarde, eu não falo nada, não dou justificativa, não atendo o telefone, não faço nada. Ou seja, não adiantou eu usar o verbo. Porque o verbo não se tornou carne, ele não se tornou notas, moeda. O verbo não se fez carne.
Então, Jesus se fazer carne foi o maior de todos os golpes que Deus poderia ter dado em Satanás e em todo o inferno. Porque ao se tornar carne, toda a promessa de Deus tornou-se concretude. E aí o verso 11, 12 e 13 também é uma espécie de plataforma para o que eu acabei de dizer. Ele veio para o que era seu e seus não receberam. A razão do porquê Israel não recebeu Jesus é porque ele não veio com a aparência de Messias que eles esperavam. Quantas vezes nós também criamos uma expectativa em relação a Deus que nem sempre é o que Deus quer fazer. A gente cria uma expectativa que Deus não mandou criar, e aí o que acontece? Aquilo não se cumpre da forma que nós esperávamos e nós rejeitamos, porque não foi o que nós achávamos que Deus tinha prometido. É o caso de Israel. Eles esperavam um Messias militarizado, um Messias que já chegasse e assumisse a condição de rei, que destronasse Herodes, que derrotasse Roma. E Jesus não veio, porque a proposta não era essa, ele não veio para isso. Ele veio para trazer salvação, restauração, perdão de pecados. Ele veio para regenerar primeiro Israel e a raça humana, para depois, então, ele estabelecer o reino de Deus, que é o que todo mundo estava e está esperando até hoje. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas em compensação ele abriu a porta para os demais, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nisso está incluído eu, você e tantos outros que nós conhecemos, porque nós o conhecemos e nós o aceitamos, o recebemos e o reconhecemos como o Filho de Deus, aquele que veio do Pai para salvar-nos dos nossos pecados. Que Deus te abençoe, que esta palavra tenha abençoado o seu coração, em nome de Jesus. Amém.